A Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolta dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, foi uma das revoltas províncias que aconteceram no território brasileiro durante o período regencial. Ela ganhou notoriedade pelo maior tempo de duração, 10 anos, e além disso, foi uma das que apresentaram maior ameaça à integridade territorial brasileira. Organizada como um movimento da elite gaúcha, a Guerra dos Farrapos encerrou-se após a negociação de paz dos estancieiros gaúchos com o governo. Os termos da rendição ficaram conhecidos como Tratado de Poncho Verde. Em setembro de 1836, os farrapos declararam a separação do Rio Grande do Sul do Brasil e a fundação da República de Piratini. A Guerra dos Farrapos aconteceu principalmente por causa da insatisfação dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro. No século XX, a província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto charque, carne seca, que era vendido como um principal alimento dos escravos do sudeste e do nordeste do Brasil. O charque era produzido pelos charqueadores, que compravam a carne bovina dos estancieiros, os criadores de gado do Rio Grande do Sul. A grande insatisfação destes estava relacionada com a cobrança de impostos realizados pelo governo sobre a produção de charques da região. O charque gaúcho recebia uma pesada taxa de cobrança, enquanto os que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinham uma taxa diminutiva. Esses quadros tomavam o produto gaúcho menos competitivo, uma vez que esse preço era maior. A principal exigência dos estancieiros era que o charque estrangeiro fosse taxado para tomar a concorrência entre os produtos nacionais e os estrangeiros mais justa. Um ponto importante que não há consenso entre os historiadores sobre os farrapos queriam de fato separar-se do Brasil ou se apenas queriam garantir mais autonomia para sua província. Os bombantes concentraram-se em confortos de cavalaria, dos quais pode-se destacar a vitória dos farrapos na Batalha de Sevial. No entanto, à medida que a reação imperial consideravam-se os farrapos perderam forças e partiram para a guerra de guerrilha. O professor e jornalista gaúcho Juremir Machado da Silva, o jornalista afirma que os farrapos assumiram essa estrangeira a partir de 1842, quando, segundo ele, o conflito já estava liquidado a favor do Império Brasileiro. Os historiadores sabem que atualmente ao lado dos farrapos, houve grande participação de escravos e negros libertos. Tal participação ocorreu pela habilidade de muitos deles em função importante. No entanto, muitos desses escravos também aderiram à luta dos estancieiros por falsas promessas de liberdade que lhes haviam sido feitas. A revolta realizada pelos farrapos não era um movimento de caráter abolicionista, uma vez que muitos dos estancieiros e charqueadores possuíam uma grande